Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel, você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários o pedido de oração, que eu gosto muito de orar com você e por você. Vamos continuar a nossa leitura do livro Paixões do Coração, aconselhamento bíblico para lidar com pecados sexuais. Capítulo 1, parte 3. A idolatria do coração e a escravidão ao sexo. A pessoa que procura se libertar da escravidão do pecado sexual deve lembrar que a palavra de Deus confere esperança a quem a ele teme. Essa é uma verdade importante, pois o mundo ímpio e até alguns cristãos bem intencionados querem convencê-lo de que você é uma vítima. Não há solução para o seu caso. Ao contrário desse presságio, deixa eu ver se foi aqui mesmo que eu gravei ele aqui mesmo, só para conferir. Deixa eu ver aqui. Dar de conta. Aqui. Deixa eu ver se é. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é. Deixa eu ver qual foi. Parte 2. Capítulo 1, parte 2, tá certo. Agora a parte 3, tá certo. A pessoa que procura se libertar da escravidão do pecado sexual deve lembrar que a palavra de Deus confere esperança a quem a ele teme. Essa é uma verdade importante, pois o mundo ímpio e até alguns cristãos bem intencionados querem convencê-los de que você é uma vítima. Não há solução para o seu caso. Ao contrário desse presságio, o que determina a sua vida são os seus pensamentos e a fé em Cristo, não a biologia ou o DNA, ainda que possa ter certa influência. O determinismo biológico, a crença de que todo comportamento humano encontra sua fonte nas tendências genéticas, na conformação do cérebro e seu funcionamento, ou ainda em outros atributos bioquímicos, resulta em desespero e desesperança. Graças a Deus, você não está à mercê dos processos químicos de seu corpo. Consequentemente, o cativeiro que expressamos com o termo escravidão ao sexo é, na verdade, um tipo de escravidão da qual uma pessoa pode ser liberta. Essa é a esperança que encontramos em Jesus Cristo, cuja morte e ressurreição quebraram o poder que o pecado tinha sobre nós. Neste capítulo, exploraremos a natureza da escravidão ao sexo, para que possamos ver com mais clareza como aplicar a verdade das Escrituras àqueles que estão em cativeiro. Um paradigma da escravidão sexual. A escravidão aos desejos sexuais é uma relação idólatra com uma experiência sexual que domina o estado de ânimo. Algumas pessoas caem na armadilha ao usar o prazer sexual como uma tentativa de escapar às obrigações da vida, aos problemas inevitáveis ou apenas ao sofrimento em geral. Outros enxergam o prazer sexual como um meio para adicionar alegria e emoção a uma vida monótona e tediosa. Certamente, há muitos que acreditam que desfrutar de contínuas sensações emocionantes é um direito natural que não deve ser negado, mas não é assim. Na verdade, essa filosofia de vida culmina em autodestruição. Embora possa parecer que a pessoa escravizada esteja viciada no ato sexual, a fonte última dessa escravidão não está propriamente na experiência sexual. Pelo contrário, está dentro da pessoa, está em seu coração. Para ser específico, trata-se da adoração do seu corpo, do seu coração ou do amor pela experiência. Qualquer adoração que não seja ao verdadeiro Deus é falsa e idólatra. E qualquer prática que não nos leve a amar o Senhor nosso Deus com todo o coração, alma, mente, força, é adoração a ídolos. Isso nos traz a outra importante questão. Se o pecado tem início no coração e na mente, procurando escravizar até a morte, como exatamente o pensamento sobre sexo se torna pecaminoso, escravizador, resultando em morte? Existem estágios de progressão identificáveis?
Tiago 1, 14 e 15 fornece um paradigma de 4 estágios para qualquer pecado, no qual a escravidão ao sexo pode ser legitimamente incluída. Tal paradigma pode nos ajudar a compreender como os pensamentos sexuais se tornam pecaminosos, levando, por fim, à escravidão e à morte. Estágio 1. Certos desejos depravados da carne internos do ser humano são estimulados pelo pensamento ou pela experiência. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago é claro ao afirmar que a culpa não recai sobre o mundo ou Satanás, mas sobre nossa cobiça inata. O ser humano é completamente responsável por mergulhar em desejos imorais. A causa da culpa está profundamente arraigada a seu interior. Satanás e o mundo proporcionam a ocasião, mas a eficiência do apelo depende totalmente da condição e receptividade do coração do aconselhado. Muitas abordagens cristãs de aconselhamento, dirigidas ao pecado sexual, esforçam-se para erradicar as condições exteriores que provocam a cobiça em vez de tratar a fonte. Quando a etiologia é falha, a solução também será. João Calvino acrescenta: já que o ímpeto e a pressão para fazer o que é errado vem de dentro, é inútil para o pecador procurar se esconder por detrás de uma provocação exterior. As técnicas terapêuticas de exorcismo espiritual, a prestação de contas em grupo, usadas como DASA, Dependente de Amor e Sexo Anônimos, ou a eliminação de todas as mídias sugestivas que possam estar no ambiente, também não atingem o cerne da questão. Quando o foco do aconselhamento limita-se a essas técnicas, a verdadeira raiz da cobiça jamais é tratada. O mantra incessante dos paradigmas de 12 passos, uma vez dependente de sexo, sempre dependente de sexo, é bem conhecido no nosso mundo. Que perspectiva desesperançada! Ver a escravidão ao sexo dessa maneira ignora a verdadeira fonte do cativeiro sexual e, consequentemente, o escravo jamais será liberto. Vencer a cobiça diz respeito a identificar o verdadeiro inimigo e conhecer o campo de batalha. No passado, os Estados Unidos da América entraram em guerra contra inimigos temíveis e ameaçadores. Datas como 7 de dezembro de 41, com o Japão atacou Pearl Harbor, e 11 de setembro de 2001, quando terroristas atacaram o continente, representam dias de aviltamento para norte-americanos. Identificados os inimigos e abandonados os campos de batalha, a retaliação começou com determinação. À medida que as batalhas progrediram, os meios de comunicação noticiaram a dificuldade de encontrar e atacar tantos aviões de combate dos japoneses no Pacífico, invisíveis aos radares, quanto aos guerrilheiros do Talibã, escondidos nas cavernas das montanhas acidentadas do Afeganistão. A maioria dos estrategistas concordou que essas batalhas seriam longas e difíceis. O simples bombardeio aéreo jamais desalojaria o obstinado inimigo. Como na maioria das guerras, é necessário um esquema arriscado e perigoso. Lançar soldados de infantaria em território inimigo, movendo-se de caverna em caverna, a fim de desalojar o adversário. Qual é, então, o verdadeiro inimigo ao aconselharmos uma pessoa sexualmente escravizada? Não é Hollywood, a revista Playboy ou o próprio Satanás. Eles apenas proporcionam a ocasião. O inimigo real é o desejo depravado do aconselhado, sua própria cobiça. Não se engane, veículos que proporcionam a ocasião são inimigos reais do cristão, mas necessitam de um aliado interior, o seu coração, para serem eficazes. A abordagem de aconselhamento, cujo foco exclusivamente nos adversários exteriores, está procurando vencer a guerra pela eficácia limitada dos bombardeios aéreos. Servirá apenas para esconder mais ainda o inimigo, em vez de desalojá-lo e matá-lo. Quando o bombardeio na superfície cessar, o inimigo reaparecerá em outro lugar e continuará a produzir danos em sua vida. Esse inimigo irá atrair e se evadir, será arisco e se apresentará camuflado. Estará escondido entre as rachaduras de fendas do seu próprio coração. Calvino continua, mas devendo observar estes dois efeitos da cobiça. Ela nos encanta, atrai, com o propósito de seduzir, e ela desvia nossa atenção, para ficar oculta. Em ambos nos condenarão. Os aliados da cobiça são o mundo e Satanás. Os termos do tratado são catastróficos, a total dominação do seu coração.
Como podemos descrever o campo de batalha? O coração humano é áspero, cheio de fendas de obstinação e cavernas escavadas por anos de hábitos e práticas pecaminosas. O bom conselheiro é semelhante a um soldado das forças especiais que sabe como fazer o uso de sua arma mais letal, a palavra de Deus, para acertar em cheio o coração. Ele é bem treinado nas operações secretas do inimigo e conhece suas técnicas de evasão. Não é uma guerra fácil, porque os desejos sexuais sentem-se à vontade no campo de batalha do coração. O coração é um território familiar para o desejo sexual e, com o tempo, torna-se um especialista em despistar e camuflar-se. Ele está em casa, nesse ambiente. No entanto, como cristão genuíno, você precisa estar bem ciente da identidade e dos métodos de seu inimigo. Deve estar disposto a invadir seus abrigos subterrâneos, as áreas ocultas do seu coração, para erradicar o inimigo. A cobiça faz guarida em seu coração, camuflada sob as racionalizações, enquanto você se entrega a sentimentos enganosos de satisfação e gratificação. Com o passar do tempo, a cobiça torna-se sua companheira mais chegada, até o ponto de ser parte normal da vida entregar-se a ela. No entanto, não há quem possa ser culpado além de você mesmo. Devido ao relacionamento amistoso com o inimigo, você mesmo nutre. Estágio 2. A cobiça concebe um coração fértil quando obtém o consentimento da vontade. Então a cobiça, depois de haver concebido, nessa altura, seu pecado é semeado no coração. O mundo e Satanás podem incitar os desejos depravados, mas isso não resulta em pecado no coração até que a vontade e seu sentimento, até que a vontade dê seu consentimento. Um jovem pode ter observado inadvertidamente uma jovem atraente de biquíni, em outdoor ou na praia. E sabe que essa visão tem potencial para se tornar um olhar pecaminoso, pois mexeu com algo profundo dentro dele, despertou os desejos depravados. Enquanto essa observação não é pecado até que ele concorde deliberadamente em ceder aos seus engodos, é nesse momento que a mente do jovem trabalha a ideia da atração pela jovem de biquíni e começa a elaborar na mente um prazer sensual à medida que saboreia a tal visão, momento em que a cobiça pecaminosa é concebida. Seus olhos reagem em obediência à rendição de sua vontade e ele começa a admirar repetidamente em sua mente as formas daquele corpo feminino atraente. A princípio, um olhar inocente despertou seus desejos. Em lugar de exercer sua prerrogativa de desviar a mente e o olhar, a sua vontade, enfraquecida pela promessa de um prazer total e absoluto, assina uma trégua temporária com a cobiça. Sua mente está tão absorvida pela imagem da jovem que memoriza seus detalhes enquanto o corpo dele começa a pulsar com um desejo cada vez maior. Aliás, o crescimento do desejo é tão assustador que o jovem se espanta com seu poder repentino. A cobiça tomou conta de seu coração, dando posse ao novo rei que promete prazer, mas que o objetivo final será escravizá-lo. As escrituras não se calam contra a natureza coercitiva desse problema. É nessa altura dos acontecimentos que encontramos Davi quando, posicionado em um ponto de observação privilegiado no telhado, admirou o corpo de Batseba enquanto ela se banhava. Naquele momento decisivo, Davi poderia ter se afastado, mas não o fez. Lá estava um homem poderoso que já havia se satisfeito com muitas esposas e concubinas. Ainda assim, sempre haverá algo mais que os desejos corrompidos procuram na busca da gratificação. Satanás possui milhares de anos de especialização em apelar ao desejo latente do coração. Existem desejos corruptos dentro de todo o coração, semelhante a um vírus inativo de um computador, que, com o gatilho adequado, podem aflorar e reprogramar a totalidade da vida do aconselhado. Esses tais desejos são totalmente enganosos, sempre mentirão você. Observando que a terminologia grega usada em Tiago 1:13 a 15 é similar aos termos empregados para referir-se à sedução de uma prostituta. Por esse motivo, considerando o grau de variação semântica, a cobiça sexual é uma aplicação bastante apropriada para esses versículos. Sem sombra de dúvida, o termo conceber é uma palavra específica para a fecundação sexual. Tiago pressupôs que o coração é um ventre fértil para a fecundação e desenvolvimento da cobiça. O ventre é perfeitamente análogo ao coração pecaminoso que se torna um ambiente propício para o desenvolvimento da semente embrionária da cobiça.
Aproveitando dessa analogia bíblica, alguns ventres são férteis, enquanto outros são estéreis e não permitirão a fecundação. Da mesma maneira, o coração de uma pessoa pode ter certas qualidades que o tornam mais fértil ou menos fértil para a fecundação da cobiça sexual. Coisas características que tornam o coração fértil para a implantação do pecado sexual. O que torna certos corações mais suscetíveis à concepção do pecado sexual. Porque existe a tentação sexual é mais fácil para alguns do que para outros. Como uma pessoa passa pela mesma tentação sexual exterior que outra, mas a aborta com sucesso e a mata? Essas são perguntas importantes e as respostas têm a ver com as diferenças de fertilidade do coração, assim como acontece com o ventre. Dois estágios desse paradigma se ilustraram na figura 3.1. Após a vontade de ceder à tentação inicial do pecado sexual, o desejo idólatra é semeado no coração. Assim como a gravidez, ele começa a crescer caso não seja abortado por meio do arrependimento. À medida que o desejo cresce, a resistência diminui e a batalha torna-se cada vez menos intensa. A paixão e o desejo pulsam fortemente no coração e no corpo, com intensidade crescente. Nesse estágio, ainda não aconteceu nenhuma ação exterior para satisfazer o desejo. No entanto, o comportamento pecaminoso não está longe à medida que o desejo se intensifica. Estágio 3. O coração fecundado com a cobiça, mais cedo ou mais tarde, dará à luz aos atos visíveis de transgressão. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Tiago 1,15. O nascimento do pecado sexual torna-se evidente por meio do comportamento. Somente concede ao corpo a permissão para agir de acordo com seus desejos. Isso não significa que a concepção da cobiça no interior do coração não seja um pecado. Aliás, a cobiça no coração é um pecado. Entretanto, assim como a gravidez que se completa, a cobiça sexual tem vida própria e dá à luz atos reconhecidamente pecaminosos. Assim como o bebê não é visível até o seu nascimento, o pecado sexual não é visível até o seu nascimento na forma de exteriorização de atos corruptos. Calvino fornece o seguinte esclarecimento. Talvez não seja inteiramente preciso, e até meio contrário ao uso bíblico. Restringir a palavra pecado aos exteriores, como se a cobiça não fosse em si mesmo um pecado e todo desejo perverso que se esconde secretamente no coração não fosse igualmente pecado. O termo, porém, possui uma variedade de usos, e não há nada de errado em usá-lo, neste caso, bem como em muitas outras passagens para os pecados de fato cometidos. Trata-se de uma escolha de sua mente permitir que os membros do seu corpo atuem para satisfazer seu desejo. Tiago ensinou que a progressão natural da cobiça é a busca da satisfação exterior por meio de uma atividade pecaminosa. A cobiça crescente dará à luz a um fruto de comportamento pecaminoso. A cobiça sexual vem ao mundo quando atinge a maturidade estacional, e o ventre da imaginação não consegue mais contê-la. Você pode até fazer uma tentativa de suprimir tal expressão, devido às consequências indesejáveis previstas ao desapontar outras pessoas e receber sua reprovação. Buscará inicialmente uma saída secreta, até que você não se importe mais se outros saberão o que você faz. É o que o seu coração quer. A cobiça não consegue permanecer para sempre no coração. Exigirá ser trazida ao mundo. Outra forma de escravidão à cobiça, como o álcool, o cigarro e as drogas, dão à luz frutos muito mais visíveis, pois são acompanhados de sinais e consequências reveladores. Olhos avermelhados, ferimentos, odores prolongados, mau hálito, comportamento instável, brigas, discussões, marcas de picadas de agulha nos braços e assim por diante. Embora tais efeitos sejam mais óbvios para os outros, quem faz um uso pesado de drogas raramente admitirá sua escravidão, sua escravização, e dirá: eu consigo parar quando quiser. Entretanto, será forçado a se isolar de outras pessoas para manter sua vergonhosa escravidão velada. A cobiça sexual também o torna subserviente, de modo que, quando os impulsos do seu corpo começam a exigir satisfação, não consegue resistir e obedece a qualquer custo. A pessoa escravizada pelo sexo, porém, pode camuflar sua conduta e as consequências resultantes por longos períodos de tempo e ainda aparentar respeitabilidade nos ambientes públicos. Na realidade, esses ambientes públicos, que incluem o mundo e Satanás, são frequentemente as fontes que alimentam a imaginação fértil dela. Uma das coisas que a pessoa sexualmente escravizada não deseja fazer é acabar com a emoção desse contato com os outros. As fantasias sexuais cobram constante reforço e renovação.
Entretanto, não é incomum que até mesmo os parentes e amigos mais próximos da pessoa sexualmente escravizada nem desconfiem do problema dela por muito tempo. Trabalhei com mais de um aconselhado que manteve em segredo seus encontros com prostitutas durante 15 ou 20 anos, sem que sua esposa e a família o soubessem. Em certos casos, até alguns pastores são capazes de manter sua congregação alheia com respeito aos seus pecados sexuais por longos espaços de tempo. O ensino de Tiago, no primeiro capítulo de sua epístola, reforça que a realidade de que o embrião do pecado, uma vez plantado na imaginação fértil do coração, no devido tempo, nascerá por meio de alguma expressão exterior. Embora Tiago não defina nas palavras do contexto se tais expressões exteriores são imediatamente visíveis aos outros, a inevitabilidade de seu nascimento, por meio de alguma ação ou comportamento pecaminoso exterior, é um ponto importante que precisa de nossa atenção. Preocupa girar em total sintonia com as ordens do coração. O princípio paulino que se aplica aqui é que aquilo que plantamos, colheremos. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, a carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. O pecado da cobiça, residente no coração, insiste até que nasça. O crente sente vergonha de seu pecado repulsivo, ou seja, seu filho, fruto da obsessão sexual. Como uma mãe solteira, promíscua, que deseja manter seu bebê em segredo, tais pessoas irão a extremos para manter seus hábitos acobertados e, especialmente, do olhar escrutinador de outros crentes. O pecado sexual é desonroso. Jó descreve como o adúltero odeia a claridade da luz do dia. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, e cobre o rosto. Nas trevas, ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos. Mas não querem nada com a luz, pois amanhã é para todos eles como sombra de morte. Mas os terrores da noite lhes são familiares. Salomão fala do jovem ingênuo que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, a mulher adúltera, e seguia o caminho da casa dela, no crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Por que sombras o segredo da escuridão? Por causa da culpa e da vergonha de um comportamento tão ímpio. Isso funciona assim, especialmente se você tiver uma consciência cristã. A exposição à luz o assustará tanto quanto o terror da densa escuridão aterroriza outras pessoas. Seu maior medo será que de um de seus amigos, familiares ou amigos crentes, descubra seu pecado. A desconfiança velada de todo ao seu redor fará você parecer tenso e facilmente sobressaltado. Mesmo assim, à medida que o pecado for praticado e a consciência ficar mais endurecida, você não se importará de assumir riscos cada vez maiores de ser descoberto, contanto que satisfaça o apetite voraz da cobiça. Alimentado a princípio com algo leve, como uma papinha de neném, ou seja, pequenas práticas íntimas secretas de autoestimulação, a criança crescerá e pedirá uma alimentação mais sólida, buscando outras formas mais substanciais e consistentes de euforia. A pessoa sexualmente escravizada avançará para fontes de satisfação específicas que exigirão maior exposição pública. Independentemente do que escolher fazer nesse estágio, a intenção é que ninguém mais saiba nem se envolva. Também há um risco legal considerável nesse momento, porque o roubo, o toque sexual não consentido, a prostituição e o voyeurismo podem resultar em processo criminal. A mente alavancará o risco e a busca de recompensa. Gradativamente correrá riscos cada vez maiores por causa da falsa promessa que o pecado lhe faz de maior gratificação. E esse filho ilegítimo, nascido da escravidão, ainda está se desenvolvendo e acabará arriscando uma exposição maior para atingir maior nível de adrenalina. A pessoa escravizada por sexo começará por procurar um número limitado de pessoas que estejam dispostas a participar de suas aventuras eróticas. Via de regra, esse estágio começa no quarto de um casal casado. Às vezes o marido ou a esposa reclamam da falta de frequência e variedade na relação sexual, colocando a culpa no cônjuge, embora o tempo todo busquem parecer puritanos enquanto alimentam seu próprio filho da cobiça, que já está se tornando uma criança obesa. Em outras palavras, o escravo do sexo usa seu parceiro para experimentar novas maneiras de satisfazer esse desejo sexual, que não para de crescer. Pode se tornar cada vez mais insistente em técnicas sexuais de domínio do parceiro, masoquismo, sadismo ou formas particulares de sexo oral
repugnante para o seu cônjuge. Isso não quer dizer que experimentar técnicas de posições sexuais diferentes seja algo proibido no casamento cristão, permeado de amor e respeito mútuo, no qual o objetivo de intimidade é a satisfação do cônjuge. Até 142. Faltam 18. No entanto, quando uma pessoa está sexualmente escravizada, por seus desejos cobiçosos, suas cobranças egoístas denunciam uma agenda ímpia, voltada para satisfação pessoal a qualquer custo, mesmo que isso signifique usar seu cônjuge como objetivo de gratificação sexual egoísta. Você pode desfrutar de um relacionamento íntimo com seu cônjuge, o que parece ser bíblico, ter comparado ao adultério, e ainda assim está em pecado, porque a motivação do seu coração é satisfazer sua ambição hedonista, em lugar de ministrar ao seu cônjuge. Outra rota frequentemente escolhida nesse estágio de exposição é a fornicação, ou adultério, envolvendo pelo menos uma outra pessoa. Novamente, o principal objetivo operacional é manter o mais estreito possível o ciclo dos que têm conhecimento dessa obsessão sexual. Se a pessoa obcecada por sexo for casada, a vergonha de sua própria perversão mental pode pressioná-la a encontrar satisfação em algum tipo de encontro secreto com alguém que não seja seu próprio cônjuge. Esse encontro raramente é um evento único, mas muitas vezes se torna parte de uma rotina de encontros com uma frequência cada vez maior. Pode ser um caso heterossexual, um encontro homossexual ou mesmo a contratação de uma prostituta para ser a parceira que o ajudará a alcançar a satisfação desejada. Nesse estágio, alguma forma de obter gratificação sexual, como, por exemplo, a contratação de uma prostituta, é considerada ilegal e condenada em algumas sociedades e pode resultar em graves consequências como multas pesadas e prisão. Apesar de tudo, o ímpeto dos desejos cobiçosos não será interrompido. O filho da cobiça é exigente, ainda está em fase de crescimento e se recusa a se dar por satisfeito. Nem tão chegado a esse estágio. Agora, cada vez mais, pessoas são trazidas para o alcance potencialmente visível de sua perversidade. À medida que assume riscos maiores, a pessoa escravizada pelo sexo procura urgentemente alimentar esse filho obsessivo, que já se transformou em um adolescente centrado em si mesmo, com um apetite insaciável. Por exemplo, a pessoa pode trocar de roupa na frente de uma janela aberta, esperando ser vista por alguém que está passando pela rua. Ou talvez ela ande em locais públicos e se exiba para algumas pessoas deliberadamente escolhidas. O pensamento de que alguém possa estar observando produz uma onda momentânea de prazer erótico. Esse estágio de exposição envolve agora um número ilimitado de vítimas em potencial, que são incluídas em seu currículo ilícito de autogratificação. E geralmente essas vítimas são participantes involuntários e relutantes. O homem sempre buscará encontrar novas maneiras de encobrir suas atividades sexuais. Uma recente expressão respeitável do pecado sexual fez uso do comércio da tecnologia para a produção de robôs que se assemelham a humanos, projetados para todo tipo de prática sexual. São projetados para sentir e reagir como um ser humano vivo e comercializados atualmente com as ligações pragmáticas de que reduzirão as doenças venéreas, eliminarão a prostituição, acabarão com a pedofilia e assim por diante. No entanto, quando compreendemos que o verdadeiro problema está enraizado no coração, percebe-se que esse tipo de perversão apenas alimentará um filho ilegítimo da cobiça até se tornar um monstro. Quando o sexo é visto simplesmente como uma atividade biológica e não como uma forma de adoração, as exigências crescentes do coração pecaminoso explodem socialmente com exigências sexuais implacáveis, se contentarão com nada menos que a completa satisfação egoísta. A sociedade se tornará um lugar cada vez mais hostil para se viver, porque todos serão vistos como objeto para autogratificação. Independentemente da vergonha inicial que alguém escravizado pelo sexo sente à medida que procura satisfazer secretamente sua cobiça, sem arrependimento algum, a escravidão ao sexo continua a evoluir, transformando-se em graus crescentes de comportamento traiçoeiro e levando, por fim, a práticas públicas. A prioridade de manter esse sigilo desaparece e a pessoa escravizada geralmente passa a cometer crimes como abuso sexual, incesto, estupro, assassinato sexual e necrofilia, coisas que nunca sonhou que faria, até não ter mais medo de forçar a barra sobre outra pessoa a fim de obter autogratificação.
A maioria dos modelos psicológicos adotados pelos cristãos tende a definir esses desvios com base em padrões socialmente aceitos e de normas penais. Temos de evitar esse princípio norteador, porque leva o conselheiro e o aconselhado a se concentrarem no que a Bíblia consideraria como padrões baseados no comportamento, enfatizando apenas o alto risco de consequências indesejadas. Tal argumentação estará norteada pelo princípio motivador da exposição a fim de destacar tanto o aspecto da culpa pessoal, evidenciada pela vergonha, como a tendência do coração humano de dissimular suas motivações internas para evitar mudanças. O foco do aconselhamento de cristãos escravizados por sexo deve estar na purificação, não nas más consequências. O pecado da cobiça estica-se a uma exposição cada vez maior de encontrar O pecado da cobiça estica-se a uma exposição cada vez maior para encontrar satisfação. Começa com a incitação do desejo por parte do mundo de Satanás e caminha para a implantação no coração, onde cresce até que se manifeste exteriormente através de comportamento público. Os comportamentos que têm origem na cobiça, que buscam gratificação sexual, acompanham o mesmo nível em seu crescimento. A cobiça sexual cresce através de vários níveis de posição, adquirindo uma falsa confiança em sua expressão e se tornando mais aberta, ao mesmo tempo em que passa a envolver outras pessoas em seu raio de influência. Para o modelo secular, cada nível consecutivo é determinado por uma progressão de quão grave a sociedade considera ser a prática sexual, X. Esses modelos aconselhados que se concentram na capacidade de pensar sobre o perfil do comportamento e em aliar esse comportamento com esses padrões comportamentais tidos como normativos e aceitáveis. Aquilo que é admissível do ponto de vista social é considerado correto do ponto de vista moral. No modelo bíblico, cada nível consecutivo é determinado por uma progressão do quanto o aconselhado está motivado pela culpa e pela vergonha para manter sua conduta oculta. É correto observar que ambos modelos operam, de alguma forma, de acordo com o que os outros pensam, ou seja, o temor do homem. Entretanto, o modelo bíblico de comportamento sexual vê a progressão descendente desse comportamento, como evidência de uma enorme corrupção e escravidão, em vez de passar de um comportamento aceitável para um comportamento inaceitável. Como um cabresto cada vez mais apertado, os impulsos sexuais ganham cada vez mais controle até que o comportamento da pessoa escravizada pelo sexo esteja além do imaginável. O comportamento exterior é sempre indicativo da condição do coração. No princípio, seres humanos foram criados para serem governados por paixões e desejos santos. O princípio norteador da alma deve ser deleitar-se em Deus e colocar os desejos dele acima de quaisquer outros na vida. O propósito maior do homem é ansiar por Deus e os desejos que resultam do prazer encontrado nele. Esse desejo, por sua vez, deve resultar em comportamentos que se manifestam com o fruto da justiça. Deus é um Deus zeloso. Ele não dividirá sua glória ou os desejos de seu povo com outro Deus. Já que o desejo idólatra está plantado e começou a dominar o coração, o sentimento de culpa diminuirá proporcionalmente. Em seguida, os desejos sexuais crescerão, produzindo cada vez mais comportamentos declarados, com ousadia e baixeza alarmantes. A pessoa sexualmente escravizada se preocupará cada vez menos com Deus, com os outros e com as consequências. Embora não esteja ciente disso, a escravidão à paixão sexual conduz à autodestruição e sempre ocasionará baixas interpessoais sociais. À medida que o pecado sexual amadurece, a pessoa se torna cada vez mais caracterizada pela falta de humildade. O pecado, por definição, é uma afronta arrogante contra a santidade de Deus. Aqueles que se entregam ao pecado sexual sentem-se cada vez mais à vontade e confiantes em seu estilo de vida hipócrita. São pessoas do tipo Gênesis 3, que fogem constantemente e se escondem nos arbustos, cobrindo-se com folha de figueira na esperança de que nem Deus nem os homens as vejam. Quanto mais tempo conseguem manter seu comportamento ilícito escondido da vista dos outros, mais confiança sentem em levar uma vida dupla. Um aconselhado casado revelou: no começo fiquei extremamente envergonhado com minhas visitas ao bairro de prostíbulos da nossa cidade. Mas quanto mais eu ia, mais fácil se tornava. Comecei a acreditar que meu pecado era privado e oculto, de forma que as consequências do meu comportamento se tornaram
insignificante para mim. Eu conseguia ir à igreja com minha esposa e a família aos domingos e dava uma escapadela do escritório na segunda-feira. Durante meu período em que aumentou a frequência de suas visitas a prostíbulos, ele assumiu o cargo de professor da maior classe de adultos da escola dominical em sua igreja. Ele curtia a ideia de que todos na igreja o viam como um ótimo professor de Bíblia. Como Andrew Murray disse, a principal marca da santidade falsificada é a falta de humildade. A idolatria do forte desejo sexual entorpece a consequência e encoraja a arrogância da mente humana. Examinemos agora o último estágio na progressão da cobiça escravizadora, de acordo com Tiago 1. Estágio 4. Pecado completamente formado resulta em morte. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Um nascimento costuma resultar em vida. Neste caso, porém, o filho da cobiça cresce como se estivesse vivo, mas sua maturação produz a morte. Seu crescimento é como de um câncer maligno, evolui continuamente, mas conduz à morte. Os efeitos da morte ficam completamente evidentes na existência mórbida das pessoas escravizadas pelo sexo, desesperança, inutilidade, consciência cauterizada, relacionamentos rompidos, tempo perdido, recursos desperdiçados, falta de temor a Deus e corpos adoecidos e moribundos. No caso do rei Davi, o peso da cobiça começou com o assassinato de Urias, do marido de Batseba e servo leal de Davi, e acabou, por fim, se estendendo até a morte do seu filho recém-nascido. Recentemente, ajudei um conselheiro em treinamento a aconselhar um homem que havia contratado alguém para assassinar sua esposa, eu disse que ele pudesse receber o seguro e fugir com uma mulher com quem tinha um relacionamento adúltero. Em outro caso, oficiei o funeral de um jovem homossexual que havia frequentado uma faculdade cristã. Era casado e tinha filhos e morreu vitimado pela AIDS, depois de abandonar seu lar em troca de um estilo de vida homossexual. Também aconselhei uma jovem mulher que tentou suicídio, pois sua vida se tornara um ciclo aparentemente sem fim de relacionamentos vazios, passando de um homem para outro. A cobiça é o pior tipo de ladrão que se possa imaginar, pois rouba a sua vida. Na Califórnia, foram sancionadas leis que proíbem o aconselhamento de qualquer pessoa que quer abandonar um estilo de vida lésbico, homossexual, bissexual, transgênero, intersexual e assexual. Certo homem escreveu o seguinte: se esse projeto tivesse se tornado lei 30 anos atrás, eu provavelmente teria cometido suicídio. A desesperança, o desespero e a morte se aglomeram no caminho das pessoas sexualmente escravizadas. A analogia de Tiago 1,15 compara o desenvolvimento da cobiça a de um filho que cresce até a idade adulta. Muito semelhante a um adulto que amadurece fisicamente, o filho da sensualidade avançou nos caminhos desse mundo e, tendo sido bem treinado para a autogratificação, atingiu finalmente a idade da maturidade. A NVT da Bíblia traduz o versículo para o português usando a expressão se desenvolve plenamente. A base grega significa estar completo, enfatizando ser totalmente concluído ou totalmente formado. Essa é uma analogia poderosa. Quando é permitido a cobiça viver e prosperar, ela cresce em suas capacidades e habilidades à medida que o tempo passa. Não permanece dormente, estática e nem passiva. Pelo contrário, está constantemente aprendendo e se ajustando à medida que busca satisfação em seu ambiente. Assim como uma criança cujos braços e pernas estão crescendo e ganhando habilidade sinestésica, a cobiça desenvolve sua proficiência para conseguir o que deseja, já que o desejo nunca é plenamente saciado. Ela é norteada rumo a outras fontes e caminhos em busca de satisfação. A cobiça sexual é um amadurecimento completo e nunca satisfeita com alívio parcial ou rudimentar. Muitas pessoas escravizadas pelo desejo sexual acreditam que podem satisfazer a cobiça com substitutos incompletos, como atividades ocasionais de autogratificação, mas terminam por descobrir que, embora frequentemente, a satisfação diminui. A morte é o resultado da entrega contínua à cobiça. Embora o crente, neste caso, não experimente a morte eterna ou espiritual, é o que experimente a morte física. As Escrituras fornecem evidência do juízo de Deus sobre a vida dos crentes que vivem em pecado. Já demonstramos algumas das consequências fatais de se tornar-se cativo à cobiça sexual. A sobreposição dos estágios no diagrama é intencional. Desejos múltiplos operam em diferentes estágios da vida. Enquanto alguns estágios estão plenamente formados, outros estão sendo concebidos e estão apenas começando a crescer.
Nunca encontrei um aconselhado que não tivesse múltiplos desejos idólatras operando simultaneamente no coração, dando à luz continuamente a vários comportamentos sexuais pecaminosos. Por exemplo, é comum no comportamento do pedófilo e, além do prazer de interagir sexualmente com pré-adolescentes, chamamos com 3 anos de idade ou menos. Embora a emoção e a excitação principais do pedófilo seja possuir uma das coisas mais proibidas na sociedade, uma criança, esse não é seu único pecado impelido motivado pela cobiça. A busca por emoções ilícitas pode ter se manifestado de forma comportamental quando o pedófilo era ainda bem mais novo. Comportamentos inaceitáveis, como roubar algo ou matar aula, podem ter sido sua dose de emoção quando garoto, mas agora seus próprios impulsos sexuais estão no topo dessa motivação excitante e são expressos no prazer máximo da pedofilia. É só nisso o anseio pela euforia resultante da procura do sigilo e, muitas vezes, o sequestro e o assassinato. A sobreposição das figuras, a sobreposição das chaves na figura 3.3 também demonstra que a experiência, o sentir ou o sentimento da morte ocorre no ponto em que o desejo supera a existência. Nesse momento, a pessoa escravizada está dominada pelo desejo cobiçoso. Embora os elementos da cobiça ainda estejam crescendo, a cobiça também já está produzindo consequências fatais bem no início da escravidão. O casamento pode sofrer anos de tensão, morrendo lentamente até que a infidelidade se arrependimento resulte em morte por meio do divórcio. Não creio que Tiago tinha em mente que esses estágios da cobiça fossem rigorosamente consecutivos. Por causa da complexidade do coração humano, eles sobrepõem. No entanto, Tiago está expressando um curso progressivo e definido no desenvolvimento da cobiça, ilustrando o potencial, o crescimento e o resultado final. Aplicando teologia no aconselhamento de problemas sexuais. Agora que as escrituras explicaram como a cobiça tem início e progride dentro de nossos próprios desejos, vários conceitos errôneos surgem invariavelmente ao lidar-se com a cobiça sexual. Um dos problemas é a crença de que fantasiar sobre um possível parceiro sexual não seja pecado. Apenas uma expressão exterior desse desejo seria pecaminosa. Essa visão geralmente resulta de uma leitura errônea de Tiago 1,14-15, como se o texto estivesse dizendo que a cobiça não é pecado até que culmine em alguma expressão física, tal qual um ato sexual. Por exemplo, casais de universitários não casados, em viagem de férias para casa, usam esse tipo de raciocínio para justificar o fato de ficarem juntos no mesmo quarto de hotel, alegando que não tinham recurso para pagar 2 quartos separados. Eles insistiram em dizer que não eram culpados em si, apesar de admitirem ter trocado carícias pesadas. Onde acreditam que, enquanto não ocorrer uma penetração, não é pecado. E esse não é o caso, mas vimos que as escrituras ensinam que a fonte e a causa da expressão exterior do pecado é, na verdade, o desejo interior que alimenta a fantasia. Outro engano ocorre quando alguns cristãos acreditam que fantasiar sobre outros homens ou mulheres durante o ato sexual com o cônjuge seja um afrodisíaco legítimo para o cristão. Realmente, temos aqui aqueles que acreditam que a cobiça, desejo, não é pecado. Apenas o comportamento produzido pelo desejo seria pecado. Muitas vezes, os homens casados acreditam que, contando que suas tensões sexuais sejam aliviadas com a esposa, brincar em sua mente com mulheres imaginárias está apenas contribuindo para melhorar a atividade sexual com a esposa. Enquanto estiverem usando a própria esposa para alívio sexual, os maridos julgam não serem culpados de nada. Eles mantêm o harém imaginário pronto para ser acionado nas ocasiões em que precisarem de ajuda mental para alcançar e manter o processo físico do sexo. A medicina adentrou o quarto dos casais através da produção de drogas para artificialmente aumentar certos hormônios, quando homens e mulheres há uma frequência maior e um prazer mais intenso no sexo. Para homens e mulheres que jamais lidaram biblicamente com desejos sexuais idólatras do seu coração, usar tais medicamentos é como jogar combustível no fogo ardente. As drogas podem aumentar o prazer pessoal no sexo, mas também proporcionam mais oportunidade para que a pessoa se torne ainda mais escravizada pelo sexo. O pecado sexual é mais que simplesmente o ato físico. Ele está enraizado no desejo cobiçoso do coração adorador, não apenas no corpo. O aconselhamento pré-nupcial oferece aos casais a oportunidade de expor o que pensa sobre o envolvimento sexual sem que haja intercurso. Normalmente, casais jovens expressam a opinião
que não estão pecando se praticarem o sexo oral, desde que não aconteça a penetração. As paixões sensuais profundas são despertadas e justificadas desde que sejam mantidas sob controle antes de ir até o fim. Afinal, eles racionalizam um relacionamento amoroso, monogâmico, e pretendemos nos casar em breve. Mas Deus é como se estivéssemos casados, porque nos amamos. Será que um mero pedaço de papel chamado de certidão de casamento faz realmente alguma diferença aos olhos de Deus? Tal definição de pecado sexual está limitada à penetração, e eles até justificam o que fazem, sugerindo que o casamento formal é apenas uma ideia estabelecida pelo homem, e não necessariamente uma aliança reconhecida por Deus. Desde a década de 50, já era difundida a ideia de que dois adultos que praticam sexo em um relacionamento amoroso ou consensual constituem um casamento. Cada questão que justifica esse tipo de relacionamento sexual adotaram essa visão do casamento que não é bíblica, assim como os fariseus do Novo Testamento. Os casais se consideram livres de culpa desde que obedeçam exteriormente à lei, deixando de praticar o ato físico de ter relações sexuais fora de um relacionamento onde haja compromisso matrimonial. A imoralidade e a cobiça não parecem tão vergonhosas quando o amor é a sua justificativa. Para muitos, a paixão sexual no relacionamento amoroso separa o sentimento de culpa da culpa em si, atingindo o cerne da cobiça. Jesus Cristo disse que a pessoa que cobiça e a pessoa que adultera compartilham um coração igualmente pecaminoso. O adúltero satisfaz seu desejo. Usando nossa analogia anterior, o adúltero deu à luz a cobiça, enquanto o outro manteve a cobiça no interior do coração. Do ponto de vista de Deus, que leva em conta o interior do homem, os dois corações são iguais. Nada os diferencia em termos de anseios e desejos. As expressões exteriores da paixão sexual são simplesmente os frutos de um coração idólatra, que já existe e que já se rendeu à imaginação erótica. As palavras de Cristo nos fornecem uma percepção do coração do homem que cobiça uma mulher, sem jamais cometer adultério fisicamente com ela. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura, eu cometeu adultério com ela em seu coração. Os fariseus do primeiro século tinham orgulho de sua piedade exterior, pois não praticavam fornicação ou adultério. E acreditavam que eram justos e aceitáveis perante Deus por não haverem feito sexo com ninguém além da esposa com quem estavam legalmente casados. Chegavam a ensinar que essa era a essência do mandamento dado por Moisés. Jesus, com essas palavras, expressou a verdadeira intenção da lei e expôs a hipocrisia dos fariseus, revelando o verdadeiro desejo do seu coração. Enquanto mantinham as expressões exteriores de suas práticas sexuais sob controle, o coração estava dominado por desejos sexuais ardentes. O coração deles, tomado pela cobiça, ansiava por algum tipo de satisfação exterior, mas não ousavam satisfazê-la, pois perderiam sua força e suposta reputação de pureza sexual. Uma pessoa que cobiça em seu coração a gratificação do ato sexual talvez versa contra a pessoa que pratica a fornicação ou adultério. Jesus não disse que o homem que apenas olha para a mulher comete pecado. Por exemplo, o que motivaria a necessidade de cobrir plenamente as mulheres muçulmanas com uma roupa padrão chamada de burca? Mas um homem que olha com a intenção impura em seu coração. As palavras de Cristo são fortes. Esse homem é aquele que vê uma mulher atraente e a cobiça dentro do seu coração. Ao usar o infinitivo simples, Jesus usa a preposição grega definida como infinitivo, mostrando que o objetivo final desse homem vai além da simples apreciação da beleza. Ele intenciona cobiçar a mulher. Voltamos aqui à intenção proposital do coração depravado do homem, que está constantemente alerta para a oportunidade de satisfazer uma imaginação fértil e um apetite sexual exigente. A isso, Jesus acrescentou um advérbio importante que salienta o fato de que o verdadeiro problema para Deus são desejos cobiçosos do coração, e não necessariamente ao poder exterior do corpo. Os líderes de Deus tinham orgulho de sua vida isenta de adultério, que levavam, com isso, acreditando estarem justificados diante de Deus. Jesus disse que se esses homens haviam cobiçado uma mulher, já haviam cometido o pecado do adultério no coração. Os anseios desenfreados da cobiça sexual no coração são um pecado tão sério quanto a infidelidade do adultério.
Já antes, no Sermão do Monte, Jesus havia alertado aqueles que tentavam cumprir a lei por meio do comportamento exterior humano. Se o de vocês não exceder muito aos dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Eles tentam anular, afrouxar ou relaxar a lei, transformando-a em um mandamento para ser cumprido exteriormente. Reconfiguram a lei dentro de um padrão que pudesse ser cumprido. Ao fazer isso, o efeito foi negar o propósito da lei e transformá-la em uma moralidade baseada no comportamento. Jesus condenou a superficialidade deles e salientou as práticas corruptas que adotavam. Em nenhuma outra situação, as práticas legalistas de um fariseu ficavam mais expostas do que nos processos de divórcio daquela época. Já que não era permitido cometer adultério, foi necessário encontrar uma maneira de lidar com a cobiça que reinava em seus corações das mulheres que não eram suas esposas. Por isso, uma das escolas de pensamento rabínico desenvolveu uma justificativa para o divórcio que tornou especialmente fácil rejeitar a esposa e casar com outra mulher. Mas o judeu tinha a liberdade de repudiar sua esposa, desde que seguisse o processo legal adequado de lhe dar uma notificação de divórcio. No entanto, havia uma disputa entre as duas escolas rabínicas de Shammai e Hillel, que reuniam os mestres do primeiro século a.C., quanto aos motivos pelos quais o marido podia se divorciar de sua esposa. As escolas permitiam o divórcio, respectivamente, uma apenas por adultério, a outra por incompatibilidade conjugal. Jesus ilustrou como a cobiça havia nascido da prática comum de conceder uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus não apenas foi claro sobre a cobiça, uma fonte de adultério, mas também sobre a realidade de estarem legalmente divorciados e legalmente casados pela segunda vez. Não mudava o fato de estarem praticando o mesmo adultério que procuravam ostensivamente evitar. É imperativo que a cobiça não encontre lugar no coração humano. O coração é a fonte dada por Deus de pensamento e motivações. Porém, devido ao pecado, ele é corrupto e influenciável pelos fortes desejos naturais e egoístas. A maior luta com o desejo sexual está dentro de você mesmo, e você deve aprender a proteger a sensibilidade espiritual do seu coração. Mateus 5,28 foi bem explicado por João Calvino. O propósito genérico de Cristo é condenar a cobiça da carne. Desta forma, ele diz que os adúlteros aos Deus não são somente aqueles que têm intercurso com as esposas de outros homens, como também aqueles que maculam seus olhos com olhares impuros. Essa é uma sinédoque, pois não são apenas os olhos que condenam o homem adúltero, mas também os desejos secretos do coração, já que os olhos são estimuladores da alma, gratificando-a de maneira ilícita. Da mesma forma, o desejo torna-se concupiscência ou cobiça. A expressão cobiça demonstra isso claramente. Em suma, temos que tais pessoas são adúlteras aos olhos de Deus, não apenas porque concebem a prostituição em sua mente, mesmo pensamento deliberado, mas também por admitir até mesmo seu mais leve incentivo e encorajamento. Certos desejos e anseios tornam o coração extremamente influenciável pela cobiça que o tenta. Calvino diz que até mesmo o mais leve incentivo e encorajamento são equivalentes ao adultério. O golpe de estado silencioso do coração transforma-se, finalmente, em uma anarquia completa. Ninguém, exceto Deus, conhece ou vê a cobiça que enche o nosso coração, mas ela está presente e é real. Essa cobiça logo aciona uma pequena região do cérebro conhecida como hipotálamo, que, por sua vez, desperta a excitação sexual no corpo. O corpo e o coração se tornam aliados para sujeitar a pessoa à escravidão ao sexo. Concebida no coração, a cobiça não pode ser negada. Ela pode apenas ser temporariamente suprimida até que encontre um meio de vazão para sua satisfação. Essas palavras do Sermão do Monte sobre a cobiça são fundamentais, pois revelam a importância de entender o papel do coração no desejo sexual e demonstram o perigo das impurezas já existentes que dão origem aos desejos desenfreados. Devido às impurezas interior, o coração se entrega aos fortes desejos cobiçosos quando surgem as oportunidades sexualmente tentadoras.
Afinal, um coração puro não terá problemas quando vir uma mulher bonita ou um homem atraente, pois a cobiça não consegue conceber no ventre de um coração que não é fértil. Um coração puro abortará qualquer pensamento de sedução do corpo causado por estímulos mentais provocantes. As palavras de Jesus são acusadoras, pois revelam o coração perverso pré-condicionado dos escribas e fariseus, que tão facilmente motivados pela cobiça racionalizaram o divórcio e o novo casamento. A autogratificação domina, mas domina por uma razão. Por trás da motivação para a prática do sexo, há um desejo ainda mais essencial de ser justo aos próprios olhos. Os desejos sexuais são norteados por esse desejo. A justiça própria encoraja, racionaliza e sim, até alimenta o desejo do coração por satisfação sexual. Tanto os que enxergam justos aos próprios olhos, quanto os buscam a autogratificação, enquanto são obcecados por viver em função do eu. O propósito norteador da presunção fez com que os escribas e fariseus reescrevessem arrogantemente as exigências da lei mosaica para estarem diante de uma medida de santidade mais viável. Jesus esclareceu que essa motivação fundamental também resultou em apoiar, justificar e alimentar um estilo de vida marcado por fortes desejos cobiçosos. Finalmente, esses desejos não puderam ser contidos no ventre do coração, mas nasceram visivelmente por meio das práticas do divórcio e novo casamento. As impurezas pré-existentes no coração estão encravadas na cobiça. Na verdade, a cobiça é o que torna o coração, ventre tão fértil, para a tentação sexual. As impurezas do coração distorcem os impulsos sexuais dados por Deus, tornando-os desejos cobiçosos, controladores e exigentes. Já que esses desejos capturam a mente e escravizam o corpo, o sentimento de escravidão domina a pessoa tomada de cobiça, e ela acredita que não há esperança de uma mudança duradoura. O capítulo seguinte trabalhará as impurezas mais comuns que preparam o cenário para a escravidão ao sexo. Bom, a gente acabou aqui a leitura do capítulo 1, parte 3 do livro Paixões do Coração. Aqui, Paixões do Coração, Aconselhamento Bíblico para lidar com pecados sexuais, de John D. Street. Dê um like, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aqui nos comentários pedir oração, que eu gostava muito de orar com você, por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!